O calor de agosto pairava sobre o asfalto do Tribunal do Condado de Imperial, Califórnia, uma promessa sufocante mesmo antes do meio-dia. Dentro da sala de audiências número 3, o ar-condicionado zumbia, um contraponto monótono à tensão controlada que a juíza Isabel Isa Moreno exalava do seu lugar elevado. Impecável num fato cinzento carvão, o cabelo escuro preso num coque apertado, os óculos de aro fino não conseguiam esconder a intensidade calculista nos seus olhos, enquanto ouvia o advogado de defesa. Dos Cruces, a cidade fronteiriça fictícia que se estendia para lá das janelas altas, era um lugar de contrastes crus. Riqueza agrícola ao lado de pobreza persistente, a ordem da lei a lutar constantemente contra as sombras do contrabando e da violência que sangravam através da fronteira invisível, mas palpável com Mexicali. Isa conhecia essas sombras melhor do que a maioria. O caso em questão era menor, um roubo que correu mal, mas Isa presidia com a mesma atenção rigorosa que daria a um homicídio. A sua reputação era essa, justa, sim, mas implacável na lógica, nas suas sentenças ponderadas. Poucos na sala, talvez ninguém, suspeitavam da pragmática fria que existia sob a fachada judicial ou das competências adquiridas numa vida anterior, uma vida que ela tinha enterrado sob camadas de jurisprudência e decoro. Uma vida como analista de inteligência, focada precisamente no tipo de caos que agora fervilhava do outro lado da rua, personificado por homens como Ricardo El Jaguar Vargas. Naquele dia, Ana Ramírez estava no fundo da sala, não como testemunha neste caso, mas esperando. Uma jovem estudante universitária empregada a tempo parcial no café perto do tribunal, os seus olhos eram demasiado grandes para o rosto pálido, a sua postura tensa. Tinha procurado Isa na semana anterior, gaguejando uma história sobre ter visto algo que não devia, uma transferência noturna perto do canal All-American, homens com tatuagens de lobo, o brilho de armas sob a luz da lua. Los Lobos Perdidos. A gangue de El Jaguar. Isa tinha ouvido, oferecido conselhos legais cautelosos, mas viu o terror genuíno nos olhos de Ana. Um terror que ressoava com ecos do passado de Isa. Quando a sessão terminou e a sala começou a esvaziar-se, Ana aproximou-se do estrado, hesitante. Juíza Moreno, posso falar consigo um momento? Isa dispensou seu escrivão com um aceno. Sim, Ana. O que se passa? Eles sabem, sussurrou Ana, as mãos a torcer a alça da mochila. Um deles estava no café hoje, só a olhar. Ele não disse nada, mas eu sei. Ele sabia quem eu era. O instinto de Isa, uma ferramenta afinada por anos a analisar ameaças, disparou. Isto era mais do que intimidação. Era uma marcação. Vai diretamente para casa, Ana. Tranca as portas. Eu vou contactar o capitão Miller, ver se podemos arranjar uma patrulha discreta. Ana assentiu, as lágrimas a brilhar. Obrigada, juíza. Isa observou a sair, uma figura pequena e vulnerável contra a dureza do corredor de mármore. Uma sensação fria instalou-se no seu estômago. A lei era lenta. El Jaguar não era. Pegou no seu telefone, mas não ligou para Miller ainda. Ligou para um número seguro, uma linha pré-paga. Preciso de vigilância discreta no endereço Ramírez, Rua Date. Movimento suspeito reportado, lobo perdido potencial. A voz do outro lado foi breve, profissional. A chamada terminou. Isa apagou o registro. A lei tinha os seus limites. Ela tinha as suas contingências. Em vez de ir para o seu carro no Parque Seguro, caminhou na direção oposta, em direção ao bairro onde Ana vivia, uma área de pequenas casas de estuque e relvados secos a pouca distância do centro. Não era um acaso, era um cálculo. Se os lobos iam agir, seria provavelmente ao anoitecer, apanhando Ana quando ela chegasse à casa do seu segundo emprego. Isa queria estar perto, não como juíza, mas como observadora. Enquanto caminhava, a sua mente trabalhava, analisando ângulos, rotas de fuga, potenciais pontos de emboscada. A postura rígida de juíza suavizou-se ligeiramente, os ombros relaxaram, mas os olhos varriam tudo. Um carro parado por demasiado tempo, um homem encostado a um muro com um olhar demasiado atento. O bairro estava quieto, o silêncio pesado do calor. Foi então que o viu. Um sedã escuro, vidros fumados, estacionado numa rua lateral com vista para a casa de Ana. Não pertencia ali. Dentro, duas silhuetas. Isa continuou a andar, passou pela casa de Ana, virou a esquina como se estivesse apenas a dar um passeio. Tirou o telefone, enviou uma mensagem codificada para o seu contacto. Sedã escuro, Rua Elm com vista para Ditch. 2 ocupantes. Potencial equipa de captura. A resposta foi quase instantânea. Recebido. A aguardar. Isa circulou o quarteirão, mantendo-se na sombra sempre que possível.
O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e roxo. O carro de Ana, um velho Honda Civic, virou na rua Date. O coração de Isa acelerou ligeiramente, não por medo, mas por antecipação. Enquanto Ana estacionava e saía do carro, as portas do sedã escuro abriram-se. 2 homens saíram, movendo-se depressa, um em direção a Ana, o outro a olhar em redor. Isa já estava em movimento. Não correu. Deslizou das sombras, atravessando a rua num ângulo que os colocava entre ela e Ana. O homem que ia em direção a Ana estava focado no seu alvo. O outro, o vigia, viu Isa demasiado tarde. Ela não disse nada. A sua mão direita moveu-se num borrão. Não um soco, mas um golpe preciso no ponto de pressão abaixo da orelha do vigia. Os olhos dele reviraram. As pernas cederam. Isa amparou-o antes que caísse ruidosamente, encostando-o contra a vedação como um bêbado. O primeiro homem ouviu o ligeiro ruído. Virou-se, surpreso ao ver uma mulher onde esperava um caminho livre. Hesitou por uma fração de segundo, suficiente para Isa fechar a distância. Ele levou a mão à cintura. Provavelmente é uma arma. A mão esquerda de Isa desviou o braço dele para cima, enquanto seu joelho direito subia com força para o plexo solar. O ar saiu dos pulmões dele num som sibilante. Antes que ele pudesse recuperar, Isa usou o impulso dele para o torcer, aplicando uma chave de braço que o fez cair de joelhos, o rosto contorcido de dor. Ela aplicou pressão suficiente para garantir a submissão, talvez deslocando o ombro, depois largou-o. Ele ficou ali a ofegar. Paz, disse, levantando. Ana estava congelada junto ao seu carro, os olhos arregalados de terror e choque. Entra em casa, Ana, agora! Comandou Isa, a voz baixa e urgente, desprovida de qualquer tom judicial. Ana tropeçou para dentro. Isa olhou para os 2 homens incapacitados. Nenhum tiro disparado, nenhuma testemunha óbvia, apenas 2 agressores neutralizados com eficiência brutal. Pegou no telefone do vigia caído, removeu o cartão SIM, partiu-o e guardou-o no bolso. Fez o mesmo ao do outro homem. Depois, como se nada tivesse acontecido, afastou-se calmamente, desaparecendo na crescente escuridão. A mensagem tinha sido enviada, não com palavras, mas com ação. Uma mensagem para El Jaguar. No seu escritório improvisado nos fundos de uma oficina de pneus em Calexico, Ricardo El Jaguar Vargas ouviu o relatório do seu tenente, Chivo, com uma incredulidade crescente que rapidamente se transformou em fúria gelada. Chivo, um homem mais jovem com uma lealdade nervosa nos olhos, descreveu como encontraram os 2 homens, um inconsciente, o outro a gemer de dor com um ombro deslocado, ambos desarmados e sem os seus telefones. Nenhum sinal do atacante, exceto pela descrição vaga de uma mulher que apareceu do nada. Uma mulher? Rosnou El Jaguar, o rosto marcado pelo sol a contrair-se. Ele bateu com o punho na mesa de metal, fazendo as ferramentas saltarem. 2 dos meus melhores homens, incapacitados por uma mulher. Que raio de mulher? Não sabemos, chefe, disse Chivo, encolhendo-se ligeiramente. O gordo disse que ela se movia depressa. Sabia o que estava a fazer. Não era uma civil qualquer. El Jaguar ficou em silêncio, os seus olhos frios e calculistas a fixarem um ponto na parede suja. Quem em Dos Cruces teria audácia e habilidade? A polícia? Improvável agirem tão discretamente e sem prisões. Um cartel rival de Mexicali? Possível, mas o estilo não parecia o deles. E por que protegeriam uma rapariga sem importância como a Ramírez? A menos que ela não fosse assim tão sem importância. A menos que alguém com poder a estivesse a proteger. Alguém que não queria publicidade, a juíza Moreno. A ideia surgiu-lhe, inicialmente absurda, depois perturbadoramente plausível. A juíza que tinha ouvido a rapariga. A juíza conhecida pela sua inteligência fria, pela sua postura inflexível. Podia uma mulher como ela, uma figura da lei, possuir aquele tipo de capacidade de combate? Parecia ridículo. Mas a intervenção tinha sido precisa, eficiente, quase cirúrgica. Não o trabalho de um brutamontes, mas de alguém com treino. E tinha acontecido mesmo depois de a rapariga ter falado com ela. A juíza, murmurou El Jaguar, testando a palavra. Um sorriso lento e desagradável espalhou-se pelo seu rosto. Se fosse verdade, era um insulto intolerável à sua autoridade. Mas também intrigante. Um novo tipo de jogo. Chivo, disse ele, a voz agora calma, o que era sempre mais perigoso. Quero vigilância sobre a juíza Moreno, discreta. Quero saber para onde vai, com quem fala, tudo. E quero que lhe enviem uma mensagem, algo subtil. Que tipo de mensagem, chefe? Flores, disse El Jaguar, os olhos a brilhar com malícia. Um grande ramo de lírios brancos, flores fúnebres, entregues no gabinete dela, sem cartão.
No dia seguinte, um enorme arranjo de lírios brancos chegou ao gabinete de Isabel no tribunal. O cheiro doce e pesado encheu o ar. A sua assistente ficou confusa. Não há cartão, juíza. Acha que é de um admirador? Isa olhou para as flores, o seu rosto impassível. Reconheceu a mensagem instantaneamente. Era um reconhecimento. Eu sei que foste tu, e uma ameaça. Isto é o que acontece a quem se mete no meu caminho. A subtileza era quase uma cortesia macabra. Pegou nas flores e, sem uma palavra, depositou-as no caixote do lixo do corredor. A Guerra Fria tinha começado. Ela respondeu à sua maneira. Naquela tarde, presidiu a uma audiência de fiança para um membro menor dos Lobos apanhado por posse de drogas. Normalmente poderia ter considerado fiança. Desta vez, negou-a categoricamente, citando risco de fuga e perigo para a comunidade, olhando diretamente para o advogado do réu enquanto o fazia. A mensagem era clara. Eu também sei jogar. Nos dias seguintes, Dos Cruces tornou-se um tabuleiro de xadrez invisível. El Jaguar aumentou a pressão sobre os pequenos negócios que extorquia, testando as águas. Isa, usando informações obtidas através dos seus contactos discretos e observações aguçadas, passou dicas anônimas ao capitão Miller sobre um armazém suspeito usado pelos Lobos. Miller, um polícia veterano com um ar permanentemente cansado e olhos que viam mais do que diziam, executou um mandado. Encontraram uma pequena quantidade de contrabando, não o suficiente para apanhar El Jaguar, mas o suficiente para perturbar as suas operações e causar irritação. Miller apareceu no gabinete de Isa mais tarde nesse dia. É engraçado como continuamos a ter sorte com estas dicas anônimas ultimamente, juíza, disse ele encostado ao batente da porta. A comunidade está a fartar-se do crime, capitão, respondeu Isa suavemente, sem levantar os olhos dos papéis. As pessoas querem a sua cidade de volta. Talvez, disse Miller, os olhos a estudá-la, ou talvez tenham um anjo da guarda inesperado. Ele viu o caixote do lixo vazio onde as flores tinham estado. Tenha cuidado, juíza. Este tipo de anjo às vezes atrai o tipo errado de atenção. Eu tenho sempre cuidado, capitão, disse Isa. Mas quando ele saiu, ela permitiu-se um momento de tensão, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava a caneta. Miller suspeitava. E El Jaguar não era de desistir, o jogo estava a escalar. Current Par Characters, 4.000. Total Characters, 1.659. A escalada veio sob a forma de um pneu furado no carro de Isa, no parque de estacionamento do tribunal, numa noite em que trabalhou até tarde. Não foi um prego vulgar, foi um corte deliberado na parede lateral. Enquanto ela trocava o pneu sob as luzes alaranjadas do parque, sentiu os olhos sobre si. Não viu ninguém, mas a sensação era inconfundível. Era uma mensagem de vulnerabilidade. Podemos chegar até ti a qualquer momento. Na noite seguinte, respondeu. Usando um telemóvel descartável e um modulador de voz, fez uma chamada anônima para a linha direta da patrulha da fronteira, detalhando a hora e a rota exatas de um pequeno carregamento de drogas que os Lobos planeavam passar perto de Andrade. A informação era precisa, obtida através de uma escuta discreta que os seus contactos tinham instalado perto da oficina de El Jaguar. A patrulha interceptou o carregamento, prendendo 2 correios de baixo nível e apreendendo a mercadoria. Para El Jaguar, foi outra ferroada irritante, outra perda financeira, outra indicação de que alguém estava a minar as suas operações por dentro ou com conhecimento íntimo. A sua paranoia cresceu. Começou a suspeitar dos seus próprios homens. Chivo, em particular, parecia nervoso, hesitante. El Jaguar via-o observar, a questionar silenciosamente. Numa reunião tensa na oficina, El Jaguar confrontou-o. Andas muito calado ultimamente, Chivo. Algo na tua mente? Chivo engoliu em seco. Nada, chefe. Só preocupado com estas coisas. A polícia... Talvez estejas preocupado com a tua consciência, pressionou El Jaguar, os olhos fixos nos de Chivo. Viu uma sombra de dúvida ali e isso enfureceu-o. A lealdade era tudo. A dúvida era traição. Enquanto isso, Isa sentia a pressão aumentar. O capitão Miller observava mais de perto. Os olhares dos advogados de defesa que representavam membros dos Lobos eram mais hostis. E Ana Ramírez vivia em constante medo, apesar das patrulhas policiais esporádicas. Isa sabia que esta guerra de desgaste não podia continuar indefinidamente. Alguém teria de ceder. E ela sabia que El Jaguar não era do tipo que recua. Ele iria forçar um confronto. A oportunidade de El Jaguar surgiu quando Ana teve de ir a Mexicali visitar a avó doente. Apesar dos avisos de Isa, a lealdade familiar falou mais alto.
El Jaguar soube da viagem quase imediatamente. A sua rede de informadores estendia-se para ambos os lados da fronteira. Era o isco perfeito. Na noite em que Ana devia regressar, Isa recebeu uma mensagem num dos seus telemóveis descartáveis. Uma fotografia de Ana, sentada numa cadeira num armazém poeirento, amarrada mas aparentemente ilesa. Abaixo da foto, uma morada, um armazém abandonado na zona industrial de Calexico, e uma hora, meia-noite. A mensagem era clara: vem sozinha, ou a rapariga paga. Isa sentiu um frio percorrer-lhe a espinha, mas a sua mente estava clara, focada. Era uma armadilha óbvia. Ir sozinha seria suicídio, mas não ir significaria a morte de Ana. Informou os seus contactos discretos, fornecendo a morada e a hora, com instruções para se manterem afastados a menos que ouvissem tiros, mas para estarem prontos. Depois fez algo que ia contra todos os seus instintos de autopreservação. Enviou uma mensagem encriptada ao capitão Miller. Possível situação de reféns, armazém, morada. Vou verificar discretamente. Mantenha distância a menos que a situação escale. Confie em mim. Sabia que era um risco enorme. Miller podia prendê-la, acusá-la de obstrução, mas precisava de uma rede de segurança, por mais tênue que fosse. À medida que a meia-noite se aproximava, Isa preparou-se. Não vestiu um colete à prova de bala ou carregou um arsenal. Vestiu calças escuras práticas, uma camisa de tecido resistente, botas silenciosas, prendeu o cabelo para trás. Nas suas mãos apenas o essencial: um canivete tático, pequenas ferramentas que podiam ser usadas de forma improvisada, e a sua arma mais potente, a sua mente. Sabia que não podia vencer El Jaguar e os seus homens pela força bruta. Tinha de ser pela estratégia, pela psicologia. Tinha de usar o próprio terreno e a mentalidade do inimigo contra ele. Conduziu o seu carro até algumas ruas de distância do armazém, estacionando numa sombra profunda, e aproximou-se a pé, movendo-se como uma sombra ela mesma, usando o conhecimento do terreno industrial adquirido em anos de análise. O ar estava frio, o silêncio apenas quebrado pelo zumbido distante da autoestrada. Estava na hora do confronto final. O armazém abandonado cheirava a pó, óleo velho e desespero. Uma única lâmpada pendurada no teto alto lançava um círculo de luz amarelada sobre o centro do vasto espaço, onde Ana estava amarrada à cadeira. El Jaguar estava perto dela, um charuto apagado na mão, o rosto uma máscara de antecipação sombria. 4 dos seus homens mais leais estavam posicionados nas sombras periféricas, incluindo Chivo, cuja postura parecia tensa, desconfortável. Isa entrou pela porta lateral que sabia estar destrancada. Uma falha de segurança que tinha notado numa análise prévia. Não anunciou a sua chegada. Simplesmente apareceu na borda do círculo de luz, uma figura calma e imóvel na penumbra. El Jaguar virou-se, um sorriso lento a espalhar-se pelo rosto. Juíza Moreno, que pontual. Estava a começar a pensar que não tinha coragem. Solta a rapariga, Ricardo, disse Isa, a voz calma, ressoando ligeiramente no espaço cavernoso. Usar o primeiro nome dele foi deliberado, uma forma de diminuir a sua aura mítica. Ele riu, um som seco. A coragem não te falta, admito. Vir aqui sozinha, tola, mas corajosa. A rapariga fica. Tu e eu temos assuntos a tratar. Fez um gesto aos seus homens, que se moveram ligeiramente, fechando o círculo. Não estou sozinha, disse Isa, e naquele momento ouviram-se sirenes distantes, aproximando-se lentamente. Não uma frota, talvez 1 ou 2 carros. O suficiente para quebrar a sensação de isolamento total. O sorriso de El Jaguar vacilou por um instante. Chamaste a polícia? Pensei que fosses mais inteligente. Apenas uma apólice de seguro, respondeu Isa. Eles têm instruções para manter distância, a menos que as coisas fiquem barulhentas. O que não vão ficar? Pois não, Ricardo. Olhou para além dele, para Chivo nas sombras. Chivo sabe que isto é estupidez. Atacar uma juíza, raptar uma testemunha. Isto não é extorsão de bairro. Isto atrai o tipo de atenção que nem tu consegues controlar. Federal. Chivo desviou o olhar, desconfortável. Os outros homens trocaram olhares nervosos. A menção aos federais era um medo real. Cala-te! Rosnou El Jaguar, sentindo a sua autoridade a ser desafiada. Eles não sabem de nada. É só tu e eu. É aí que te enganas, continuou Isa, dando um passo lento para a luz, as mãos visíveis, relaxadas. Eu sei de ti. Sei da tua operação em Otaimesa que foi roubada na semana passada. Não foram os Zetas, como pensas. Foi o teu próprio contacto em San Diego, o El Flaco. Está a julgar dos 2 lados. O rosto de El Jaguar escureceu. Mentiras? Não.
Pergunta ao Chivo sobre as chamadas que ele recebeu do número pré-pago do Flaco nos últimos dias, disse Isa, jogando um bluff calculado baseado numa suspeita que tinha. Viu a forma como Chivo estremeceu. Bingo. El Jaguar virou-se para Chivo, os olhos semicerrados. Chivo? Chivo gaguejou. Chefe, ele ligou. Sim, mas só para te oferecer um acordo quando eu caísse, completou Isa, a voz cortante. Para te avisar para saíres enquanto podias. A dinâmica na sala mudou instantaneamente. A suspeita e a paranoia que Isa tinha semeado floresceram. Os outros homens olharam para Chivo, depois para El Jaguar, a lealdade a fraturar-se visivelmente. Maldito traidor, gritou El Jaguar, levando a mão à pistola na cintura. Não faças isso, Ricardo, avisou Isa, a voz agora com um fio de aço. Olha à tua volta, os teus homens duvidam de ti. A polícia está lá fora. E eu... Ela fez uma pausa, deixando o silêncio esticar-se. Eu não sou quem tu pensas que eu sou. Nesse momento, uma das lâmpadas mais distantes estalou e apagou-se. Um dos contactos de Isa a criar uma diversão. Na confusão momentânea, Isa moveu-se. Não atacou El Jaguar diretamente. Atirou algo pequeno e metálico, uma ferramenta do seu bolso, contra a única lâmpada acesa. O armazém mergulhou numa escuridão quase total, quebrada apenas pela fraca luz exterior que entrava pelas janelas sujas. Gritos confusos. O som de alguém a tropeçar. Isa usou a escuridão, a sua aliada treinada. Moveu-se rapidamente para Ana, cortando as cordas com o seu canivete tático. Corre para a porta lateral, agora, sussurrou. Ana, aterrorizada, mas obediente, correu. El Jaguar disparou a sua arma cegamente na escuridão, o som ensurdecedor no espaço confinado. Acendam as luzes, peguem nela. Mas a ordem foi perdida no caos. Isa, usando o som do tiro para localizar El Jaguar, circulou-o. Não atacou. Falou, a sua voz vindo de um lugar inesperado na escuridão. Acabou, Ricardo. O teu tempo como Jaguar terminou. Tens uma escolha. Enfrentas os federais, a traição dos teus próprios homens, ou desapareces. Deixas a tua lenda morrer aqui, mas vives para ver outro dia, longe daqui. Ouviu-se outro tiro, este mais desesperado. Depois um baque pesado e um gemido. Chivo, talvez? Ou um dos outros homens atingido no escuro. Eles vão virar-se contra ti, Ricardo, continuou a voz calma de Isa, agora de outra direção. Vão entregar-te para salvar a própria pele. El Flaco vai tomar conta do teu território. A tua família está desfeita. Cala a boca, gritou El Jaguar, a voz rouca de pânico e fúria. Disparou novamente, aleatoriamente. Isa permaneceu em silêncio por um momento, deixando as suas palavras ecoarem na escuridão e na mente de El Jaguar. Ele estava sozinho agora. Rodeado por inimigos reais ou imaginários, a sua autoridade evaporada. As sirenes lá fora estavam mais perto, o som encheu o silêncio tenso após os tiros. Foi então que a porta principal do armazém se abriu de rompante. Luzes fortes inundaram o espaço. Polícia de Calexico! Mãos ao alto! A voz do capitão Miller era um comando inconfundível. A luz revelou a cena. El Jaguar, de pé no meio do chão, a arma ainda fumegante, os olhos selvagens. Um dos seus homens estava caído perto, a agarrar uma perna ensanguentada, provavelmente atingido por Jaguar no escuro. Chivo e os outros dois estavam de mãos ao alto, os rostos pálidos de medo. Isa estava perto da parede lateral, as mãos também levantadas, parecendo tão chocada e apanhada no meio como qualquer outra pessoa. Ana já não estava lá. Tinha conseguido escapar pela porta lateral. Larga a arma, Vargas, ordenou Miller, a sua própria arma apontada firmemente. El Jaguar olhou para a sua arma, depois para os seus homens rendidos, depois para Isa e finalmente para Miller e os polícias que avançavam. Viu o fim. A sua lenda, o seu império, tudo desmoronado em poucos minutos por uma juíza e pelas sementes da dúvida que ela plantou. Com um rugido de frustração animal, atirou a arma para longe. Os polícias avançaram rapidamente, algemando-o. Enquanto levavam El Jaguar, os seus olhos encontraram os de Isa. Não havia triunfo no olhar dela, apenas uma calma fria e observadora. Ele tinha perdido. Não para as balas ou para a força bruta, mas para a estratégia, para a psicologia, para uma adversária que ele tinha subestimado fatalmente. Miller aproximou-se de Isa enquanto seus homens controlavam a cena. Juíza Moreno, que raio estava a fazer aqui? Recebi uma dica anônima sobre a rapariga, capitão, disse Isa, a voz ligeiramente trêmula agora, desempenhando o papel. Vim ver se era verdade. Quando cheguei, as luzes apagaram-se, começaram os tiros. Pensei que ia morrer. Miller olhou para ela longamente, depois para o homem ferido, para os outros lobos a serem levados.
Viu a faca tática discretamente de volta ao cinto de Isa. Viu a ausência de pó de arma nas suas mãos. Viu a calma subjacente sob o choque simulado. Ele não acreditou na história dela, nem por um segundo. Mas também viu El Jaguar algemado. Viu a testemunha desaparecida, provavelmente segura agora. Viu um resultado que, por mais heterodoxo que fosse o método, beneficiava a cidade. Bem, disse ele finalmente, a voz seca. Teve sorte em não se magoar. Vamos levá-la de volta ao centro. Preciso de uma declaração completa. Claro, capitão, disse Isa suavemente. O que for preciso. Enquanto saía do armazém, ladeada por polícias, Isa olhou